Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e no de hoje eu vou falar para vocês qual que é o grande ponto negativo aqui da Europa na minha concepção. Solta a vinheta! Daniel aqui. Como alguns de vocês já sabem, já possam ter visto em alguns vídeos passados, eu já moro aqui na Europa já faz 7 anos, tá? Fui primeiro para Portugal, atualmente eu estou na Espanha. E durante todo esse período que eu estou aqui, eu detectei um ponto muito negativo que eu sinto bastante, principalmente que pega muito os pequenos empreendedores e as pessoas que trabalham por conta, né, por dizer assim, que são os altos impostos, tá? Esse é o grande ponto fraco da Europa na minha concepção e eu vou explicar isso um pouquinho melhor, vou dar dados, números para vocês entenderem. Quando nós estávamos em Portugal, eu comecei a empreender, comecei o meu próprio negócio em 2020, no iniciozinho de 2020. E, enfim, comecei a ter que me deparar e tomar atenção a umas coisas que quando eu trabalhava para outras pessoas por contrato, tinha um emprego normal, dizendo assim, eu não me preocupava, que justamente eram os impostos, tá? E eu me deparei a uma situação que em Portugal eu considerei bem gritante, tá? Porque para você fazer uma prestação de serviço lá tudo certinho, fazer a declaração toda certinha, você paga praticamente tudo que você ganha para o Estado, para o governo. Tá? Eu vou te falar o porquê. O primeiro imposto que se tem em Portugal é o IVA. Tá? IVA que significa Imposto de Valor Agregado. Tá? Que em tudo que você compra e vende, sendo isso dentro da lei, tem IVA. Tá? Então, se você vai ao mercado, vai comprar água, por exemplo, tem uma taxa de IVA. Se você vai comprar um celular, seja numa loja ou em alguma loja de revenda, também tem IVA. Se alguém vai na tua casa fazer uma pintura, também tem IVA, sabe? Então tudo que você vai fazer, tanto de produto, de compra de produtos ou de prestações de serviço, tem esse imposto em cima. E esse imposto é de 23%, tá? Obviamente, não sei se a lei mudou, tá? Mas quando você ainda fatura pouco, se eu não me engano, acho que até 10 mil euros, eu não sei se aumentou um pouquinho, já não lembro muito bem, você era isento de IVA. Só que, vamos ser sinceros, né? Você fazendo tudo direitinho, você vai faturar mais do que 10 mil euros no ano. Então, você vai ter que pagar IVA. E junto do IVA, desse pagamento de IVA, que você fica eleito, digamos assim, quando atinge esse tipo de faturamento, automaticamente você também já entra em outro tipo de imposto, que é o imposto de retenção na fonte por conta do IRS. O IRS em Portugal é o equivalente ao imposto de renda aí no Brasil. E essa porcentagem é de 25% da retenção, tá? Ou seja, 23% do IVA mais 25% de retenção na fonte do IRS. Tá? Então, só aí você já tem 48% de tudo que você faz que fica para o Estado. O terceiro imposto, tá, aqui, é a segurança social. Esse é um imposto que todo mundo tem que pagar, só que em Portugal ele não é um valor fixo. Em Portugal, 27,5% do seu faturamento é o que você tem que pagar para a segurança social. Fala pessoal, rapidinho, estou vindo aqui só para falar que mudou essa informação, tá? Eu fui verificar agora aqui e esse valor não é mais de 27,5%. Pelo que eu vi no site da Segurança Social, a taxa fixa do trabalhador independente é de 21,4%, beleza? E o que é um pouco pior ainda é que os cálculos para você fazer esse pagamento eles são um pouco estranhos, porque o ano ele é separado por trimestres, tá? Então, se você em janeiro, fevereiro e março teve um faturamento bom, por exemplo, 2 mil euros por mês, tá? Faturou bem, você vai ter que pagar 27,5%
da Segurança Social, tá? Só que eles fazem o cálculo para você pagar no trimestre seguinte, beleza? Então, se você faturou bem janeiro, fevereiro e março, imagina aí que 6 mil, tá? Juntando os 3 meses deu 6 mil euros de faturamento. 27,5% desses 6 mil você vai ter que pagar de segurança social. Só que o pagamento vai ser feito em abril, maio e junho. Ou seja, se em abril, maio e junho, por algum motivo, der algum problema no seu negócio, ou enfim, caiu o faturamento, deu qualquer coisa que aconteça, você fica doente, não pode trabalhar, alguma parada dessa, você vai ter que pagar a segurança social de acordo com o seu faturamento do trimestre anterior. O que, na minha concepção, enfim, não era muito legal, né? Então, fiquem atentos, todo mundo que for para Portugal, tá? Não só para Portugal, mas que vier aqui para a Europa, fiquem atentos aos impostos, principalmente para quem trabalha por conta, para quem é um empreendedor pequeno, tá? Porque os impostos são bastante altos. Então, vamos lá, fazendo a recapitulação aqui, tá? Dos impostos em Portugal. Ponto número 1, IVA. Tá? 23%. Ponto número 2, retenção de IRS na fonte, 25%. Ponto número 3, segurança social, tá? 27,5% do total do seu faturamento, tá? Então vamos lá. Aqui na Espanha, a situação é um pouco diferente, tá? Aqui você também, obviamente, tem que abrir atividade, você tem que fazer os trâmites também que são feitos em Portugal, só que a maneira que se fazem os cálculos aqui e essas coisas são diferentes. Por exemplo, a Seguridade Social aqui, que é o equivalente à Segurança Social em Portugal, já funciona de uma maneira diferente. Quando você começa a trabalhar como autônomo, você tem uma taxa fixa, digamos assim, de segurança social para pagar aqui, tá? E a taxa base de segurança social para você pagar aqui é 300 euros mês, tá? Eu estou falando da taxa cheia, tá? Eu não estou falando do incentivo que eles dão no início, que se chama tarifa plana, que é outra coisa. Eu estou falando, acabou esse auxílio, essa ajuda da tarifa plana, você vai ter que pagar os 300 pau no mês, tá? 300 euros mês de Seguridade Social. Você vai ter que pagar o IVA, que o IVA aqui também é 23%, só que aqui os autônomos conseguem fazer a dedução do IVA, tá? Eu não me lembro se em Portugal também dá para fazer, tá? Eu, sinceramente, ainda não me lembro disso. Mas aqui você consegue fazer sim essa dedução. Como é que funciona? Imagina, para você fazer uma prestação de serviço, vamos lá, imagina que você é um pintor de casas, tá? Como dei o exemplo anterior aqui. Para você fazer a pintura de uma casa, você vai precisar da tinta, vai precisar do pincel, do rolo, enfim, do negocinho para colocar a tinta, que você não vai pegar direto do balde, todo esse material. Beleza, você comprou esse material, você passou o orçamento para a pessoa, ela contratou o seu serviço. Então, no final das contas, o que você vai fazer? Você vai pegar o preço que te pagaram por esse serviço, vai pegar o preço de quanto você pagou nesse material e o IVA de cada um deles você vai diminuir. Então, o IVA que você cobrou da pessoa em cima do valor da tua prestação de serviço, ele vai ser diminuído do IVA que você pagou quando comprou o material. É assim que funciona a dedução do IVA, tá? E o outro tipo de imposto que você paga aqui na Espanha é o imposto sobre as ganâncias, tá? Que seria o imposto sobre os lucros. E aqui eles não consideram os gastos pessoais. Ou seja, você é um autônomo, você trabalha por conta, empreende, tem um negocinho pequeno, tá? Mas você também tem que pagar aluguel da sua casa, você tem que pagar a conta de luz, você tem que pagar a conta de água, você tem que pagar a alimentação, escola do seu filho, da sua filha, enfim. Eles não levam em consideração nenhuma dessas despesas, tá? Como é que funciona? Eles pegam no final do trimestre, beleza, quanto que você faturou? Ah, faturei 6 mil. Quanto que você teve de despesa? Ah, de despesa eu tive 1.500, tá? Um exemplo. E aí, o que eles fazem? Eles diminuem 2 mil do faturamento,
menos os 2.500 que você teve de despesa, vai sobrar 500. Eles entendem que essa sobra do dinheiro é lucro, tá? Então eles vão colocar um imposto ainda em cima dessa grana que sobrou. Esse imposto, eu posso estar enganado, tá? Mas se eu não me engano, ele pode ir até 40%, 40% ou 30%, tá? Obviamente, eu aconselho sempre que vocês falem com um contador, um contabilista, para se aprofundar mais sobre esses assuntos. Eu estou aqui só esclarecendo uma situação que eu já cheguei a procurar, mas não cheguei a encontrar na época, tá? Então, aqui na Espanha, beleza? Vamos lá. Você tem o IVA, que é 21%. Você tem a Seguridade Social, que a tarifa mínima é 300 euros mês. E você tem um imposto sobre os lucros, que vão por uma média aí de 30%. Beleza? Então, se você for ver, o teu maior sócio aqui na Europa, imagino que não seja só aqui, tá? Mas que o maior sócio de quem trabalha por conta e estuda na Europa é o Estado, que vem forte, vem pesado, tá? E aqui, fazendo comparação com outro país de primeiro mundo, que é os Estados Unidos, é completamente diferente. Porque aqui, para você ter acesso à linha de crédito, é uma burocracia tremenda, demora. Parece que eles não querem que você prospere, que você enriqueça. Com a quantidade de imposto que eles colocam, com a dificuldade de você ter acesso a uma linha de crédito. Então, se você está pensando em vir para a Europa, começar pequenininho, fazer suas coisas e tal, cara, toma muita atenção a todos esses impostos que eu falei aqui, tá? Eu vou colocar depois aqui no final do vídeo uma comparação dos impostos, de quanto você paga na Espanha, quanto você paga em Portugal, tá? Isso, uma listinha, se eu já não fizer aqui no decorrer do vídeo mesmo, então fica bastante atento a isso, tá? Faz as contas, coloca bem no papel e vão para cima, beleza? Se mesmo assim você ainda considera que vale a pena vir para cá, pô, maravilhoso. Eu só estou deixando aqui um alerta, cara, calma aí, não é bem assim, tá? Enfim, tá a informação aqui, mais explicada do que isso eu também não consigo, porque eu não sou, como eu falei, não sou um contador, não sou um contabilista. Estou falando da experiência que eu passei, tá? Do que eu tive que pagar e do que eu pago. Então, é só para vocês ficarem cientes, tá? O imposto aqui é pesado, a mão do Estado aqui bate forte. Não sei como é que era no Brasil, porque no Brasil eu nunca trabalhei por conta, nunca empreendi. Fui fazer isso aqui na Europa, então eu não tenho esse comparativo para fazer. Então, para mim, aqui já é pesado. Se no Brasil for pior, esquece. Não tem condição, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, tá? Fica atento. O pior ponto negativo da Europa, na minha concepção, é esse. Os impostos altos e a dificuldade de acesso à linha de crédito, e a linha de crédito barata, tá? Então, é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!